Oi, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar sobre como aproximar uma função próximo de um ponto. E a técnica que eu vou mostrar para vocês é muito útil na construção de diversos métodos numéricos. Então vamos dar uma olhada em qual é o problema. Estou representando aqui a função f, por exemplo, por essa curva branca, pode ser complicada, mas o que me interessa é apenas a função dentro de uma região, nas vizinhanças desse ponto x0. Por isso eu quero aproximar a minha função para uma outra que fique mais simples, pelo menos dentro dessa região. Claro que quando eu faço essa aproximação, eu vou querer que, pelo menos dentro daquela região que eu destaquei, a minha função, minha aproximação, se pareça com a função f. A gente tem que definir o que é que significa se parecer com a função f. Claro que eu vou querer que, pelo menos no ponto x0, essa função que eu vou construir passe pelo mesmo valor que a função f passou, ou seja, tenha o mesmo valor em x0. Mas só pedir que a função tenha o mesmo valor no ponto x0 ainda é pouco, né? A minha função f podia passar tendo uma certa inclinação e a aproximação cruza aquele ponto com uma inclinação muito distinta. Então, não seria uma boa representação. Então, além de pedir que a função, a aproximação, tenha o mesmo valor que a f no ponto x0, eu podia pedir que tivesse também a mesma inclinação. Certamente já é melhor, mas ainda pode ficar longe de ser ideal. Por exemplo, eu podia ter aqui uma função com concavidade para baixo e no ponto x0 tem a mesma inclinação. Então, para ficar melhor ainda, eu podia pedir que a aproximação tivesse o mesmo valor que a função f, a mesma inclinação e a mesma concavidade. Tanto concavidade para cima aqui. Vocês estão percebendo que eu estou colocando cada vez mais condições e quanto mais condições eu ponho, melhor fica a aproximação da função por essa outra função que eu vou querer construir. E veja que todas as condições que eu coloquei, a primeira foi sobre o valor da função, tem que coincidir, a inclinação, a concavidade, essas são informações sobre as derivadas da função. Então veja como é que são as condições em geral que eu vou pedir. Eu vou querer encontrar uma função simples que se pareça com a f, e essa noção de se parecer eu vou colocar em termos de derivadas. Uma função simples, eu vou supor um polinômio, né? Polinômio é uma função construída apenas com somas e produtos, e se parecer, essa noção de semelhança, eu vou impor com base na coincidência de derivadas. Então, por exemplo, se eu estiver buscando um polinômio de grau n, eu vou pedir que esse polinômio tenha o mesmo valor que a função tem no x0, sua primeira derivada tem o mesmo valor que a derivada da função f tem em x0, e assim por diante até a derivada n tem que ser coincidente com o valor da derivada n da função. Repara que um polinômio de grau n tem n mais uma incógnitas, né? Tem n mais um termos e, portanto, tem n mais um coeficientes aí que eu posso ajustar. Logo, para determinar esses n mais um coeficientes, eu preciso de n mais uma equações. São essas equações que eu estou colocando aqui. Então, vou escrever esse polinômio de uma forma que seja conveniente. Está aqui um polinômio de grau n, c0 mais c1 vezes u mais c2 vezes u ao quadrado, mais cn vezes u elevado a n, onde esse u é só o monômio x menos x0. A gente vai ver que isso vai ser bem conveniente nas contas que nós vamos fazer. Bom, para impor as condições de antes, eu preciso calcular as derivadas, né? Então, derivar aqui com respeito a x é a mesma coisa que derivar com respeito a u. Aqui está a primeira derivada, esse termo dá zero, sobra apenas c1, 2c2, u, e assim por diante. E a gente pode perceber na derivada n, o que vai acontecer é que todos os termos anteriores, como são monômios de grau menor do que n, todos eles vão ter sido zerados já, e apenas o último termo vai sobrar um n fatorial c a n. De maneira geral, o polinômio Tn, na sua derivada k, quando avaliado em x0, vai sobrar apenas k fatorial vezes ck. Esse polinômio a gente chama de polinômio de Taylor de grau n,
ele tem então essa expressão C0 mais C1x menos x0, C2x menos x0 ao quadrado, até o Cn x menos x0 elevado a n. A gente acabou de ver do slide anterior, então, que a derivada de ordem k desse polinômio em x0 sobra apenas k fatorial vezes ck, e aquela condição de semelhança com a função f pedia que essa derivada fosse igual à derivada da f de ordem k em x0. Então, daí a gente tira o valor de ck, é justamente a derivada da f de ordem k em x0 sobre k fatorial. Então, com isso a gente determinou esse polinômio de Taylor de grau n, que se parece com a função f nas vizinhanças de um ponto. Agora, seria interessante quantificar o quanto ele se parece, né? Ou seja, quantificar o erro ou a diferença entre a função e, de fato, esse polinômio de grau n. Bom, isso de fato é um teorema, é o teorema de Taylor. O teorema de Taylor diz que se a minha função f tiver n mais uma derivadas contínuas no intervalo que contém o ponto x0, onde eu estou computando o polinômio, e o ponto x, ponto diferente de x0, né? Mas porém próximo, onde eu quero avaliar o polinômio, então veja que o valor da função é exatamente igual ao polinômio se eu somar esse termo que está em amarelo, ou seja, a função menos o polinômio, o erro de aproximação entre a função e o polinômio é dado por esse termo em amarelo, que a gente chama de resíduo. Veja que esse termo em amarelo tem a mesma estrutura dos termos de antes, que apareciam em geral lá no polinômio de Taylor. Então é a derivada da função de ordem n mais 1 fatorial, x menos x0 elevado a n mais 1, com a única diferença que a derivada da função não está avaliada em x0, mas em um ponto xi, eu não sei quem é, só sei que ele existe e está entre x0 e x. Então, na prática, esse resíduo não pode ser avaliado, porque a gente não sabe quem é o ponto xi. Vamos ver um exemplo do polinômio de Taylor para uma função simples. Então, eu peguei aqui a função cosseno de x, escolhi esse ponto x0, onde eu vou computar o polinômio como ponto zero mesmo, né? Aqui está a forma do polinômio, e o que eu preciso fazer é computar sucessivas derivadas da minha função para descobrir os coeficientes do polinômio de Taylor. No caso da função cosseno, f de x0 vale 1, né? O cosseno em 0 vale 1. A derivada seguinte de cosseno é menos seno, vale 0. Depois tenho menos cosseno, menos 1. Seno, no 0 vale 0. E daqui para frente esses valores se repetem. Então veja que no polinômio de Taylor vai me sobrar apenas coeficientes associados a potências pares. Então esse aqui, o x0, é a potência 0, esse é a potência 2, potência 4 e assim por diante. Por exemplo, o polinômio de Taylor de grau 8, que aproxima a função cosseno em torno do zero, é esse aqui. E aqui nós estamos vendo, intracejado é o gráfico do cosseno e curva cheia o polinômio Taylor de grau 8. Veja que próximo do zero, eu tenho uma boa aproximação até uma certa distância razoável do zero, o polinômio ainda descreve bem para mim a função cosseno. Por fim, vamos ver o que acontece quando a gente aumenta o grau do polinômio. Então, peguei aqui uma função de exemplo, certo? E vou exibir sucessivos polinômios de Taylor associados a essa função. Estou construindo o polinômio de Taylor em torno desse ponto. O polinômio de grau 1 é a reta tangente, está aqui. Ela é uma boa aproximação, digamos, até aqui, né? Olha, essa curva verde aqui ainda está por cima da curva branca até aqui. Se eu pegar um polinômio de grau maior, polinômio de grau 2, dá para perceber agora que ele é uma boa aproximação num intervalo um pouco maior, até aqui. Polinômio de grau 3, grau 4, 5, 6, grau 7. Para conseguir uma aproximação em todo esse intervalo, talvez eu tenha que aumentar bastante ainda o grau do polinômio. Agora, veja que a escolha do ponto onde eu construí o polinômio é minha. Eu escolhi construir esses polinômios em torno desse extremo do intervalo. Eu podia ter escolhido outro ponto. Então agora eu vou construir os polinômios de Taylor ao redor do ponto médio, por exemplo. Veja, aqui nós temos a reta tangente, polinômio de grau 2, grau 3, grau 4, 5,
6, grau 7. Já veja que o grau 7, a curva está inteira em cima da curva branca, então nesse intervalo esse polinômio de grau 7 já seria uma melhor aproximação. Então, em resumo, a gente viu como construir o polinômio de Taylor de grau n para uma função. Claro que a função precisa ter n mais uma derivadas para que isso dê certo. E a escolha do ponto onde você constrói o polinômio de Taylor tem que ser guiada pelo intervalo onde você vai querer utilizá-lo. Então, se você quer usá-lo próximo a um ponto x0, construa o polinômio de Taylor centrado naquele ponto x0, para que o seu polinômio não precise crescer muito em grau para ficar uma boa aproximação naquela vizinhança. Tá certo? Eu quis mostrar esse assunto de polinômios de Taylor porque isso é muito usado em muitos métodos numéricos, então é uma ferramenta interessante para a gente conhecer e relembrar. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.